Pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Revolução Industrial é o período de grande desenvolvimento tecnológico que iniciou na Inglaterra a partir do século XVIII e que se espalhou pelo mundo todo, causando grandes transformações. E hoje, o nosso objetivo é entender as mudanças no trabalho e a situação do trabalhador no contexto da Revolução Industrial. Aqui nós temos uma imagem com a primeira máquina a se desenvolver os seus trabalhos na Inglaterra, né? Essa máquina, ela foi movida a vapor. Você sabe como funcionavam as primeiras máquinas movidas a vapor? Então, pessoal, essas máquinas, elas possuíam, né, uma engrenagem onde recebia o vapor através da queima de carvão. Aqui temos uma imagem de mulheres trabalhando dentro de uma fábrica. Você considera que mulheres e homens tinham condições igualitárias de trabalho durante a Revolução Industrial? Vamos pensar da seguinte forma, pessoal. Duraram séculos para homens e mulheres terem condições iguais de trabalho, não foi mesmo? Então, isso não quer dizer que hoje, na nossa atualidade, nós também não enfrentamos várias diferenças entre o trato, o salário e a convivência entre homens e mulheres dentro do mercado de trabalho. No Brasil, dados estatísticos apontam para a desigualdade de mulheres e homens. Aqui nós temos uma tabela que aponta alguns dados do IBGE que vai mostrar algumas estruturas econômicas e a participação em atividades produtivas de acesso a recursos, que vai ser diferente entre homens e mulheres. Então, de uma maneira total, o tempo mais dedicado aos afazeres domésticos são das mulheres. E uma grande diferença que podemos ver no mercado de trabalho é entre a diferença de rendimentos. Então, o homem, ele atinge R$ 2.306, vocês podem observar aí na tabela, enquanto isso, as mulheres, na mesma função e nas mesmas condições de trabalho, elas recebem R$ 1.764. Então, pessoal, existe vários dados que vão mostrar a diferença entre esses tratos de mulheres e homens e que a gente vai ver que esse contexto de desigualdade no mercado, ele vai acontecer durante a Revolução Industrial, ocorridos ao longo do tempo em relação aos direitos dos trabalhadores e as diferenças entre gêneros no mundo do trabalho. Pessoal, até aqui nós vimos, né, que os homens e as mulheres eles tiveram diferença e ainda hoje existe essa desigualdade no trabalho. Mas agora nós vamos ver um pouco sobre a história, né, de como eram as fábricas no século XVIII na Revolução Industrial. Nos primeiros tempos da Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, as fábricas elas apresentavam péssimas condições de iluminação, ventilação e higiene. Então, pessoal, essas fábricas eram imensos barracões onde mal se enxergavam os maquinários. A higiene desses ambientes tinham animais peçonhentos, a sujeira tomava conta de tudo. Além dessas péssimas condições, não existiam nenhum equipamento de segurança, ou seja, não existia nada que protegesse o trabalhador dele sofrer um acidente ou evitar um acidente. E nas fábricas também apresentavam severos regulamentos. O que significa isso? Existiam situações que os trabalhadores eles sofriam maus tratos dos que comandavam as fábricas, né? Sejam os proprietários ou os supervisores, né? Cargos mais elevados. Então, esses trabalhadores, eles eram maltratados em certas situações. Bom, e hoje? Como são as condições de trabalho hoje? Será que dentro de uma fábrica é possível viver dessa maneira? Pessoal, agora nós vamos analisar o nosso tempo atual, né? Como uma fábrica modernizada no nosso século XXI pode ser.
Nós vimos aqui nessa imagem que a gente tem um trabalhador que está usando um equipamento de segurança, né, o EPIs, e também nessa fábrica, né, tem bastante iluminação. Nós podemos observar aqui que esse parece ser um serviço noturno, né, onde as iluminações aí estão todas ligadas. E também a sinalização para o trabalhador se proteger. Então, né, a gente observando essas imagens com as imagens de uma fábrica no início da Revolução Industrial, nós podemos ver, né, que é totalmente diferente, né? Agora vamos ver como eram as condições de trabalho. Os trabalhadores, eles enfrentaram as seguintes condições: trabalho assalariado. Já existia um acordo entre os proprietários das fábricas que eles pagariam um salário aos trabalhadores. Baixa remuneração. Essa baixa remuneração aconteceu a partir do momento que os camponeses da Inglaterra, eles foram expulsos de terras e foram para as cidades para buscar empregos, né, para sua sobrevivência e para o sustento das suas famílias. Daí as pessoas, elas aceitavam esse trabalho com baixa remuneração. Jornada de trabalho que chegava a 16 horas por dia. Eles faziam, né, uma carga horária excessiva de 16 horas por dia, mas existem alguns relatos que diz que eles iam até as 17 horas por dia, né, trabalhadas. E por ser um trabalho tão extenso, não ficava apenas a um trabalho do homem. O trabalho, ele deveria ser estendido aos outros membros da família. Então vamos ver que as mulheres, os filhos, né, também vão participar do mercado de trabalho. Os trabalhadores, eles possuíam apenas 15 minutos de folga para o almoço. Então vale lembrar que não existia garantia legais, que não havia leis trabalhistas, não existia nada que regulamentasse, né? Não tinha férias, não tinha nenhum amparo à doença, não tinha nenhum tipo de benefício. E esses 15 minutos era dado pelos proprietários. E também sem garantias legais, não haviam leis trabalhistas. Agora vamos falar como era o trabalho feminino dentro dessas fábricas. Vale lembrar que o trabalho feminino, ele sempre existiu. Ele não vai iniciar dentro das fábricas a partir da Revolução Industrial. O que nós vamos ver é que as mulheres saem de suas residências trabalhando fora de casa, cumprindo horários, né, dentro das fábricas. Mas acontece que as mulheres já enfrentaram horas de trabalho como mulheres, né, do lar. E também elas faziam seus trabalhos dentro das suas residências, como artesanatos, entre outros. As mulheres recebiam até 60% salário menores que dos homens. Então, os proprietários, eles justificavam, né, que as mulheres elas deveriam receber menos do que os homens, porque elas eram consideradas mais frágeis. As condições insalubres e agressões físicas. Essas condições salubres e condições físicas foi um dos dados muito importantes dessa época. Foi que não havia cuidados com as condições de saúde das mulheres. Muitas mulheres, após dar à luz, 3 a 5 dias, já retornavam para as fábricas. Elas não tinham tempo de recuperação. Muitas adoeciam e não tinham nenhum programa para que as crianças também ficassem, né, para elas retornar ao trabalho. Então, muitas delas acabavam levando seus bebês para dentro das fábricas. E com isso, gerou grande índice de mortes, né, infantis ali dentro das fábricas. Durante a Revolução Industrial, também existiu o trabalho infantil nas fábricas em péssimas condições. O trabalho infantil nas fábricas iniciavam a partir de 5 anos. Então, isso quer dizer que ensino escolar não existia para as crianças daquela época. Crianças trabalhavam na extração de carvão nas minas,
o carvão era o que movimentava as engrenagens, né, das máquinas a vapor. Então, nós vamos ver que ao longo das décadas, dos séculos, as crianças, dentro da Revolução Industrial, vão sofrer alterações de idades, que serão proibidas crianças tão pequenas para trabalhar, sendo permitido a partir de 8 anos de idade, né? Então, ocorreu com o tempo, né, durante essa revolução, essa proibição de 5 anos, mas se iniciou os trabalhos dentro dessas fábricas a partir de 5 anos. A carga horária chegava a exceder 16 horas. Então, nós percebemos aqui que essa carga horária das crianças era a mesma, né, exercida pelos adultos. Então, para os proprietários de fábricas, valiam muito a pena colocar uma criança para trabalhar lá. Existiam vários casos gravíssimos de crianças que entraram dentro de equipamentos para tirar alguma coisa e os equipamentos engoliam aquelas crianças, saíam sem vidas, né? Então, essas crianças, elas entravam com vidas na fábrica e saíam sem vidas, né? Essas crianças também sofriam de maus tratos e desnutrição, porque eles não tinham uma alimentação adequada.